Guerra é uma frase já repetida muito, mas é fundamental para analisar qualquer conflito. Guerra é continuação da política por outros meios. É um refrão que muita gente fala sem entender direito, foi criado pelo teórico da guerra ocidental, Karl von Clausewitz, no século XIX, e que é um princípio simples. Quando a diplomacia não consegue atingir um objetivo pela negociação, utiliza-se a violência organizada. Guerra é violência organizada para impor a vontade sobre o outro. Por que que eu estou falando isso? Qual é o objetivo do governo americano nessa guerra? Vira e mexe, o próprio Trump dá objetivos diferentes. Outro dia também, Hegseth já se contradisse em relação a Trump, o próprio secretário de Estado Marco Rubio também deu outros objetivos. Isso demonstra que o governo americano iniciou essa guerra sem saber direito o que queria. Provavelmente, até pelo que a repórter de vocês, né, relatou dessa última reunião, achando que seria um passeio como foi o passeio na Venezuela, né? Um passeio na visão, né, americana, que deu tudo certo do lado americano, sem a morte de um soldado americano, e conseguiu prender, né, o ditador aqui, Nicolás Maduro, e que seria a mesma coisa. Bombardeia, mata a liderança principal do Irã e o restante vai cair. Não vai cair. Não vai cair tão facilmente, porque todos os membros desse governo, desse regime, né, porque é um regime não democrático, eles sabem muito bem que se eles aceitarem uma transição democrática, todos eles vão ser presos e mortos por tudo que eles fizeram para a população iraniana. Não só agora nos protestos de dezembro e janeiro, que se calcula entre 3 e 15 mil mortos por estarem protestando contra o governo, mas por tudo que vem fazendo ao longo de praticamente 50 anos no poder. Portanto, eles vão resistir até sobreviverem ou até morrerem. Ou seja, essa guerra vai durar bastante, sim. Gontra, o senhor citou aí que o submarino da Marinha dos Estados Unidos lançou um torpedo que atingiu e afundou a fragata iraniana Iris Dena, né? Isso é o primeiro incidente em águas internacionais. Aconteceu no Oceano Índico, próximo à costa do Sri Lanka. Pelo menos 87 tripulantes iranianos foram mortos no ataque e 32 sobreviveram. Os Estados Unidos afirmam ter aniquilado a frota iraniana, mas é uma frota obsoleta, né? Obsoleta e pequena, e portanto não é, ou melhor dizer, não era essa frota que colocava em risco ou ameaça não só os navios americanos, mas principalmente a passagem dos navios petroleiros no Estreito de Hormuz. O que realmente coloca em risco são os mísseis de cruzeiro e os drones iranianos, que são os que realmente estão fazendo o maior estrago na região. Portanto, o Irã ter perdido esses navios, entre aspas, era quase que certo num conflito contra os Estados Unidos. Mas, mantendo esses drones e mantendo o que eles desenvolveram, que é uma grande não é nem frota, mas é uma quantidade muito grande de lanchas muito rápidas, armadas com pequenos mísseis, que têm a estratégia de fazer ataques por enxame. O que é isso? Uma quantidade muito grande que os navios americanos não conseguiriam destruir todos. Isso também preocupa os americanos. Portanto, essa frota já era considerada perdida em qualquer conflito. Professor, agora a gente sabe que a cada dia, né, tem crescido o número de países que acabam se envolvendo de forma direta ou indireta nesse conflito, e um novo país passa a constar nessa relação dos envolvidos, a Turquia, que é um país membro da Organização do Atlântico Norte. Forças da OTAN anunciaram que conseguiram abater um míssil disparado pelo Irã em direção à Turquia. O que isso traz de alerta para outros países ali da região ou até mesmo para o mundo no sentido de continuidade ou de aumento da escalada desses conflitos? A segunda estratégia do regime iraniano, a primeira é sobreviver, a segunda é envolver tantos outros países que esses governos pressionem a Casa Branca para terminar a guerra o mais rápido possível.
Esse míssil foi disparado do Irã, a trajetória dele passou em cima do Iraque, Síria, e não há a certeza absoluta se ele chegaria no território turco ou na ilha de Chipre. Ilha de Chipre tem uma base militar britânica e no território turco tem uma base da OTAN que os aviões americanos utilizam para atacar a região e provavelmente estão utilizando essa base para atacar o Irã. Portanto, não há essa certeza, mas mesmo assim, ele foi abatido no ar. E mesmo que tivesse atingido o solo turco, não necessariamente a OTAN entraria nesse conflito. O que teria que ser feito é convocar uma reunião, ou seja, acionar o artigo 4, uma reunião de emergência, e nessa reunião discutir se seria invocado o artigo 5, que estabelece que um membro atacado, todos têm que sair em defesa desse membro. A gente tem que lembrar que recentemente a Polônia teve mísseis russos e mísseis ucranianos caindo em seu território. E mesmo assim a OTAN não entrou no conflito, ou seja, não é automático, é uma decisão política para entrar em guerra. E por um míssil, eu não acho que os europeus entrariam em conflito contra o Irã, numa guerra que com certeza não é bem vista pelos eleitores europeus. Professor, vários líderes europeus expressaram críticas e preocupações fortes, sobre a guerra envolvendo os Estados Unidos, Israel e Irã. Alguns, especialmente Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, se destacaram por sua oposição clara às ações militares. E países como França, Alemanha e Reino Unido adotaram um tom mais equilibrado, condenando retaliações e excessos, destacando aí a necessidade de evitar uma escalada ainda maior. Ou seja, a geopolítica está se redesenhando, E a União Europeia está dividida? Não, eu não acho dividida. É que os europeus aprenderam já a lidar com Donald Trump. Não podemos esquecer que desde o primeiro mandato dele, ele já ameaçava sair da OTAN. Não podemos esquecer que já nesse mandato, ele deixou claro que a Europa não é uma prioridade para os Estados Unidos e que os europeus têm que cuidar da sua própria segurança. E que nesse ponto ele está certo. Os europeus praticamente não gastavam nada na área de defesa e quase que todos os gastos vindo dos Estados Unidos. Então, diante disso, agora que os Estados Unidos estão envolvidos numa guerra, os europeus vão apoiar os Estados Unidos? Isso, com certeza, o eleitor europeu não aceitaria. E o primeiro-ministro Sánchez, que é de um partido de esquerda, foi o primeiro a verbalizar isso de uma forma não tão agressiva, mas simplesmente afirmando que não autorizaria o uso de bases espanholas. Então fica claro que os europeus aprenderam a lidar com o Trump, não contam com a ajuda americana para se defender, mas também não contem com a ajuda europeia para defender os Estados Unidos. Mais uma vez, nós queremos aqui agradecer ao professor de Relações Internacionais e doutor em Ciência Política pela USP, Günter Hudzit. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal do SBT News. Obrigado.